Olá, eu sou Maria Eduarda e hoje nós vamos falar um pouco sobre coleções no Python. As coleções são estruturas de dados muito importantes na programação. Elas são responsáveis por organizar e manipular grupos de dados e informações de maneira eficiente. Nós vamos trabalhar com 3 delas: listas, tuplas e dicionários. Porém, é importante citar que existem diversos tipos de coleções no Python com os mais diversos recursos, como, por exemplo, os conjuntos, os decks, as tuplas nomeadas, enfim, entre outros. Vamos começar pelas listas. As listas são sequências ordenadas de elementos, onde cada um pode ser de qualquer tipo de dados: ints, strings, chars, doubles ou até listas de outras listas. O seu diferencial é que essa coleção é completamente mutável, ou seja, depois de criá-la, você pode adicionar, remover ou modificar os dados que estão contidos nela. Vamos começar demonstrando então como criamos uma lista. Para isso, utilizaremos o ambiente virtual do VS Code. Então, bora lá? Para representar uma lista, nós primeiramente declaramos uma variável. Eu vou chamar a minha de lista de objetos. E para dizer que essa variável é uma lista, nós iremos atribuir ela os dados entre colchetes. Nesse caso, eu vou colocar o nome de alguns objetos. Então, lápis, bolsa, garrafa e lâmpada. Nesse caso, por possuir palavras entre aspas, nós sabemos que isso daqui se trata de uma lista de strings. É importante se atentar para que a sua lista tenha apenas um tipo de dado contido nela. Para acessar os elementos dessa lista, utilizaremos um recurso chamado de índice. O índice é um número inteiro que representa cada elemento da lista, e ele se inicia sempre em 0. Então, por exemplo, se quisermos acessar a palavra lápis, nós vamos pedir para mostrar na tela a lista de objetos no índice 0. Rodando esse código, nós vamos ter justamente a resposta lápis. Como podemos ver aqui. Ou seja, a palavra bolsa tem índice 1, a palavra garrafa, índice 2 e assim por diante. É importante tomar cuidado para não confundir o primeiro item de uma lista com o índice 1 dessa lista. Nós também podemos criar uma sublista que contém apenas uma fatia da lista original. Para isso, nós vamos dar um nome a essa nova lista, que eu vou chamar de sublista, e nós vamos atribuir a ela a lista de objetos atual nos índices 1 até o terceiro. Nesse caso, o índice 1 ele vai ser um índice incluso, ou seja, a palavra de índice 1, bolsa, vai estar inclusa na nossa nova lista. Porém, o índice final, o 3, ele é um índice não incluso. Então, a palavra de índice 3 da lista original não vai estar incluso nessa nova lista. Logo, a sublista vai conter os dados do índice 1 ao 2. Então, bolsa e garrafa. Para demonstrar isso, eu vou pedir para mostrar na tela a sublista. Ao rodar esse programa, nós vamos ver bolsa e garrafa, como esperado. Por último, vamos trabalhar com o mais importante que pode ser feito em uma lista: manipulá-la. Para isso, vamos utilizar alguns recursos. O primeiro deles é o append. Esse método adiciona um elemento no final da lista. Então, eu vou colocar a lista de objetos. Para chamar os métodos, a gente sempre usa um ponto e depois a gente utiliza o método que a gente quer, nesse caso, o append. E entre parênteses, eu vou colocar um novo item que eu quero que seja adicionado ao final da lista. Nesse caso, eu vou dizer porta.
Para confirmar que essa adição foi feita, eu vou pedir para imprimir novamente a lista de objetos. Ao rodar o programa, a gente vai ver a nova lista com lápis, bolsa, garrafa, lâmpada e porta. O próximo método que utilizaremos é o insert. Esse método adiciona um elemento em uma posição específica. Então, chamaremos a lista de objetos, ponto, insert, e dentro de parênteses, nós vamos passar a posição em que a gente quer que insira a nova palavra, e vamos colocar a palavra balde. Para representar o que acontece, nós vamos pedir para imprimir a lista, agora inserindo essa palavra balde na posição 2. Rodando o programa, nós temos lápis, bolsa, balde, garrafa, lâmpada e porta. Logo, todos os elementos posteriores da lista serão adicionados uma posição a mais da que elas estavam anteriormente. Agora, vamos utilizar o remove. O método remove remove um elemento específico da lista. Então, vamos escrever a nossa lista, ponto, remove, e entre parênteses, nós vamos dizer o elemento que queremos eliminar. Esse elemento vai ser lápis. Então, ao mostrar a lista novamente, nós vamos ver que o elemento lápis vai ser removido da mesma, ficando apenas com bolsa, balde, garrafa, lâmpada e porta. Por último, vamos usar o comando del. O comando del serve para deletar um elemento pelo seu índice. Para ele, a gente vai escrever primeiramente del, depois o nome da nossa lista, e então, entre colchetes, vamos colocar o índice qual desejamos remover. Eu vou colocar o índice 2. Então, quando mostrarmos novamente a nossa lista de objetos, vai ser removido dela o elemento do índice 2, que no caso era a garrafa, ficando apenas bolsa, balde, lâmpada e porta. Esses foram os principais métodos de manipulação de lista, e aqui está o nosso código. Deixei também alguns outros métodos para a gente dar uma lida. Bom, agora prosseguiremos falando sobre as tuplas. A tupla é uma estrutura de dados semelhante à lista, porém ela tem a característica de ser constante, imutável, ou seja, após uma tupla ser criada, ela não pode ser alterada. Vamos começar mostrando como se cria uma tupla. A grande diferença da criação da lista para a da tupla é que, ao invés de usar colchetes como usamos na lista, na tupla a gente usa parênteses. Então, eu vou criar uma tupla semelhante à primeira que nós criamos nas listas, tupla de objetos, e nela eu vou atribuir os dados entre parênteses. Então, bora lá. Lápis, bolsa, garrafa e lâmpada. Assim como é feito nas listas, para acessar o dado de uma tupla, nós utilizamos os índices. Então, eu vou pedir para mostrar na tela a nossa tupla de objetos no índice. Para acessar o índice, nós usamos os colchetes normalmente. Que no caso é o objeto bolsa. Ao rodar, a gente vai ver aqui a palavra bolsa, que é a nossa palavra do índice 1. Uma observação importante sobre o uso das tuplas é que, ao criar uma tupla com apenas um único elemento, é necessário incluir uma vírgula após esse elemento. Caso contrário, o objeto criado será interpretado como um string, se o valor for do tipo string, e não como uma tupla. Para exemplificar isso, eu vou criar uma nova tupla chamada sem vírgula, e nessa tupla eu vou acrescentar o objeto palavra
e eu não vou colocar uma vírgula no final. Eu também vou adicionar uma com vírgula e associar a uma palavra, mas diferentemente da primeira, vamos colocar uma vírgula no final. Para a gente saber qual é o tipo dessas duas variáveis que a gente criou, a gente vai usar uma função do Python chamada type. Então, vamos pedir para mostrar na tela type, e entre parênteses, a gente vai colocar as variáveis. Primeiramente, sem vírgula, e aqui embaixo, nós vamos colocar print type com vírgula. Ao rodar esse programa, nós vamos ver que a primeira variável sem vírgula, ela é str, ou seja, uma string, enquanto a segunda variável com vírgula é uma tupla. Por isso, é importante que quando criarmos uma tupla de apenas um elemento, inserimos obrigatoriamente essa vírgula. Voltando para o slide, nós temos aqui o código feito. Por último, falaremos dos dicionários. Esses são coleções de pares chaves valor, onde cada chave é única e associada a um valor. Ou seja, cada valor de um dicionário está obrigatoriamente associado a um valor-chave. Os dicionários, eles são mutáveis, assim como as listas. Para criarmos um dicionário, faremos assim como as listas e as tuplas. Porém, nos dicionários, utilizamos as chaves. Então, eu vou chamar aqui de dicionário de objetos e vou atribuir esse valor a duas chaves. Para adicionarmos os itens, precisamos associá-lo com sua chave e usar o sinal de 2 pontos. Então, aqui dentro, a gente vai colocar a chave da palavra, 2 pontos, e o item. Como, por exemplo, escola é a chave da palavra lápis. A gente coloca uma vírgula. Vamos dizer que acessório é a chave da palavra bolsa. Depois que utilitário é a chave da palavra garrafa. E por último, que doméstico é a chave da palavra lâmpada. Para acessar os seus valores, nós utilizamos a própria chave. Então, eu vou pedir para mostrar na tela dicionário de objetos com o índice, né? Escola, ou seja, a chave da palavra. E ao rodar isso daqui, nós vamos ter o resultado lápis. E agora, o mais importante, vamos manipular esse dicionário. Primeiramente, criando um novo item e adicionando ele ao dicionário. Para isso, nós vamos chamar a variável e vamos indicar uma nova chave para o item que queremos adicionar. Nesse caso, eu vou chamar de construção. Então, atribuímos a chave construção dentro do dicionário o item tijolo. Para demonstrar, vamos pedir para mostrar na tela o dicionário de objetos. Ao rodar o programa, nós temos o resultado: escola, lápis, acessório, bolsa, utilitário, garrafa, doméstico, lâmpada, construção, tijolo. Podemos também modificar um valor já existente nesse dicionário.
Por exemplo, chamamos o dicionário e a chave escola. E então, na chave escola, vamos atribuir o valor caderno. E ao mostrar esse dicionário, teremos como resultado a palavra caderno dentro da chave escola, ao invés da palavra lápis. Voltando ao PowerPoint, esse foi o nosso código. E aqui temos também outros métodos importantes que podemos usar para manipular dicionários. Essa foi a nossa aula e aqui no final temos os nossos materiais disponíveis. A página do Google Colab com todos os capítulos desse mini curso e a nossa página do GitHub, se vocês tiverem interesse em algum código. Muito obrigada!